Uma produção do Laboratório de Radiojornalismo da UERJ. Esta é a história de um colégio da elite da Zona Sul do Rio de Janeiro, um dos colégios mais tradicionais da cidade, com mais de 100 anos de existência. Mas nós não estamos aqui para falar do colégio em si, mas de uma lenda muito famosa por lá. Como todo bom colégio tradicional, esse também tem lendas urbanas arrepiantes. Uma loura que aparece nos banheiros, a Maria Sangrenta que é invocada, ou, como é o nosso caso, a bailarina que dança no auditório do colégio. Este programa é narrado por Luísa Guerra e as entrevistas foram feitas por Enzo Florambel. A edição ficou por conta da Lorena Rocha. A história contada nesse podcast é baseada em fatos reais e foi experienciada por pessoas que trabalham no local. Eu sou Luísa Guerra e você está ouvindo o Depois que o Sinal Toca. Ah, ela vive por aqui, bem ali no auditório. Quando as luzes se apagam, o show dela começa. A música é mais ou menos assim. As vozes que você acabou de ouvir são de funcionários do colégio. A Carol, designer de lá, falou primeiro. E por último, Lorena, a jornalista responsável por quase toda a comunicação da empresa. Eles juram de pés juntos que a lenda é real. A bailarina tem até características físicas. Ela é baixa, magrinha, com cabelos loiros amarrados em um coque, e a pele branca, quase transparente. Bom, a descrição é condizente. Não podemos esquecer que ela é um fantasma, certo? Para situar melhor, aqui vai uma breve explicação sobre onde o colégio fica localizado. Entre os bairros de Botafogo e Lagoa, existe um bairrinho pequeno e charmoso, o Humaitá. Famoso por seus bares e árvores, nele fica uma das escolas mais tradicionais e caras do Rio de Janeiro. Envolto por um muro grande e verde, só se consegue ver as paredes de tijolinhos laranjas. Uma placa pequena, quase apagada, ostenta o seu nome esquisito. Estrangeiro, é o Colégio Andrews. A construção discreta com certeza não faz jus ao nome. Um colégio tão famoso que, à vista de todos, não é percebido por muitos. Aqui é um colégio, tem certeza? Nem fodendo, pô. Sempre pensei que era alguma empresa, distribuidor, sei lá. Parece tão discreto. Tá falando que tem fantasma aqui? Isso não existe não, mano. Tá maluco? Tá viajando demais. Não existem? Não é o que todo mundo aqui diz. Mas vamos lá. Como toda boa história de terror, a gente tem que conhecer o início para entender o presente. Por isso, vamos voltar para o começo dessa história. O ano é 1950, ou quase isso. O Colégio Andrews ainda funcionava na praia de Botafogo, a poucos quilômetros da localização atual. No seu terreno no Humaitá, funcionava uma escola de dança. Mas para contar essa história direito, precisamos de ajuda. Toda a história sobre o surgimento da lenda, quem nos contou foi a Carol, a designer que trabalha lá no colégio. Ah, era uma escola de dança e música. Funcionou aqui durante muito tempo. Mas depois acabou ficando abandonada, né? Pelo que sabemos, não era um local grande. O terreno era basicamente mato, a não ser por uma casinha de 2 andares espremida do lado direito. Eu pergunto se a gente teria acesso a alguma fotografia, algum registro de que essa escola estava realmente ali. Eu não acho que temos. Tudo isso deve ter se perdido no incêndio. Certeza que o fogo derreteu tudo. Que é uma pena, né? Porque seria bastante interessante ter acesso a esses registros. É o que as pessoas contam, né? São histórias de como esse fantasma surgiu.
O que mais fascina nessa história é a devoção dos funcionários com a lenda. Eles juram de pés juntos e nada mesmo os faz mudar de ideia. Se na maioria das lendas quem acredita são os alunos, na nossa, os personagens principais são os adultos. Mas voltando à nossa narrativa, tem muitas coisas que ainda estão em aberto. Quem era essa bailarina que dança até hoje a mesma música? Ela devia ser muito boa. Quando me contaram pela primeira vez a lenda, me falaram que a família dela era russa. Mas isso não dá para ter certeza. Faz sentido. A rigidez nos ensaios antes se reflete até hoje depois de sua morte. Até agora nós temos a origem da família, as características físicas e a sua música favorita para dançar. Essa que você está ouvindo baixinho enquanto eu falo. Mas uma última coisa importante para contar essa história, a Carol vai falar agora. A antiga escola de música não foi só abandonada, sabe? Me falaram que ela queimou com algumas pessoas dentro. Uma delas a bailarina. Ela era jovem ainda. É uma pena. Pessoalmente, acho que as histórias de terror ficam muito mais interessantes quando há um incêndio. A partir dele, muitas opções se abrem. A nossa é que a bailarina morreu junto com a escola de música. Ela ainda está presa a essa terra, envolvida com uma história que foi interrompida abruptamente. Mesmo depois da escola deixar de existir e o Andrews passar a funcionar no mesmo endereço, ela continua lá, dançando, como fazia todos os dias. Mas voltando para o agora, não há nenhum indício real do que aconteceu de verdade quando o colégio ainda não era colégio. O que nos resta é realmente acreditar nas histórias que estão sendo contadas aqui. Um dos integrantes da nossa equipe, por sorte, trabalha no Andrews. Ele ouviu essa história várias e várias vezes, tanto dos seus colegas de trabalho quanto dos próprios alunos da instituição. O que ele conta é que a lenda está viva. Nós então temos a história completa, mas o que ainda falta é o presente. O Andrews não é um colégio muito grande. Quando atravessa aquele muro verde, o que nós vemos é um pátio vasto, com 2 grandes mangueiras enfileiradas, muito verde, e uma vista privilegiada do Cristo Redentor. Normalmente, crianças estão correndo de um lado para o outro na hora do recreio, mas o horário que nos interessa é quando não há mais ninguém ali. No final do pátio, espremidas no canto de uma parede, estão as portas duplas que dão entrada ao auditório. São duras e pesadas, daquele tipo que você sabe que tem que fazer força demais para conseguir abrir. Quando enfim as portas se abrem, o cenário está feito. É um auditório como outro qualquer. Cadeiras enfileiradas, uma ao lado da outra, organizada de modo que a de trás sempre fique mais alta que a da frente. O palco, segundo nosso membro da equipe que trabalha lá, é de madeira escura e muitas vezes está fechado por causa de uma espessa cortina vermelha. De uma forma geral, é exatamente nesse lugar em que o show acontece. Quando as luzes se apagam, é quando a música começa, ao final do último sinal do colégio que toca. Quando o último funcionário deixa as dependências da escola. É nesse momento que as cortinas se abrem e o espetáculo toma conta. No próximo episódio, vamos investigar mais a fundo o presente dessa história. Se ficou curioso para saber se essa lenda realmente existe, fique ligado na sequência desta temporada. Este podcast foi produzido como trabalho final para a disciplina Laboratório de Radiojornalismo, do professor Andrioli Costa, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Você confere estes e outros episódios no nosso feed, procurando por Laboratório de Podcast Narrativo, no seu aplicativo de podcasts favorito. Se gostou, siga nosso Instagram em @podcastnarrativo. Obrigada e até a próxima!